Bom dia, abençoadas! Bom dia, bom dia! Já pega sua Bíblia, já pega seu café, senta à mesa com o Senhor, já chama Ele para abrir os seus olhos, o seu ouvido, para que tudo aquilo que Ele deseja derramar sobre você, você possa receber com graça, em nome de Jesus. Então já abra sua palavra e já abre sua Bíblia em Provérbios 6 e nós vamos ler do 1 ao 5, amém? E começa assim: Meu filho, se você aceitou ser fiador de seu amigo, ou se concordou em garantir a dívida de um estranho, se caiu numa armadilha por causa do acordo feito e se está preso por suas palavras, siga meu conselho e livre-se dessa obrigação, pois você se colocou nas mãos do seu amigo. Procure-o, humilhe-se e insista com ele. Não deixe para o amanhã, não descanse enquanto não resolver essa situação. Livre-se como a gazela que escapa do caçador. Vamos lá. A gazela escapa do caçador é literalmente ela correndo, né, do predador dela ali. Agora, quando eu li esse versículo em 2023, né, voltando aqui para o devocional, voltado para o devocional, eu tive uma interpretação diferente da interpretação que eu tive hoje e a cada dia mais, né? Por quê? Ali eu interpretei como essa narrativa em relação a dinheiro, em relação a eu não devo ser fiador de ninguém, eu não devo pagar a dívida de estranhos, né? E aí por aí foi. Mas eu era, posso dizer aqui que eu era muito ainda imatura, eu ainda estava, como que eu posso dizer? Tomando leitinho, sabe? E hoje eu já como comida sólida com o Senhor, entende? Então é mais profundo, é mais difícil, eu preciso mastigar, eu preciso ruminar. Então, quanto mais eu venho estudando e me aprofundando com o Senhor, mais ele me mostra que as narrativas são diferentes. Elas são diferentes. Quanto mais eu estudo sobre amargura, quanto mais eu estudo sobre iniquidade, quanto mais eu busco essa parte de cura e libertação, foi tanto para minha vida como para poder ensinar outras mulheres também, né? E milhares de famílias, e eu sei assim que vão ser inúmeras mulheres que serão transformadas e famílias e negócios através de todo esse estudo, todo esse embasamento que eu tenho feito. Mas hoje o Senhor ele trouxe essa lição para a vida diária. O que seria essa lição para essa vida diária? Vamos pegar aqui o perigo de ser um fiador, tá? O texto bíblico aqui ele compara uma pessoa que se tornou fiador de alguém ou de ser preso em uma armadilha. Então, o fiador ele assume o fiador, aquele que está ali, olha, comprando a dívida, ele assume a responsabilidade legal pela dívida do outro. E se o devedor principal não pagar, o fiador terá que arcar com as consequências financeiras. Vamos pensar aqui, gente. Eu já vou chegar na parte que eu quero, mas eu quero antes fazer uma narrativa. Vamos pensar aqui. Eu vou lá, eu sou comprador. Comprei numa loja, não paguei aquela loja. Aí vai vir o banco, ou então existem algumas, né, administradoras, mas existe alguns locais, algumas empresas que compram essa dívida da loja que eu deixei de pagar. Elas compram e elas ficam ali tentando receber aquela dívida. Se eu pagar, ótimo. Agora, se eu não pagar, eles vão ficar no prejuízo, certo? Essa é a dívida do mundo financeiro, tá? Agora vamos para o mundo espiritual. É nesse ponto que eu quero chegar, minha linda. Uau, o Senhor vai falar o coração de vocês hoje. Ai, Senhor, que não seja eu falando aqui nesse momento, que o Senhor use a minha boca, que seja fácil delas entenderem,
essa dinâmica do mundo espiritual, para que elas possam compreender ainda mais profundamente sobre a amargura, Pai, em nome de Jesus. Então vamos lá. Vamos dar um exemplo palpável. Vamos pegar o meu pai ou minha mãe gerou uma dívida. Eles não sabiam como cuidar de mim, certo? Eles não sabiam como cuidar de mim. E acabou gerando uma dívida, porque eu achei que eu ia receber de uma forma, eu esperava receber de uma forma o amor e eu não recebi. Então gerou uma dívida dentro de mim, certo? E aí o que acontece? Eu peguei aquela dívida interna dentro de mim e comecei a procurar pessoas para pagar aquela dívida. Aí eu comecei a procurar pelas coisas do mundo para pagar aquela dívida, mas não deu certo. Comecei a buscar pertencimento a locais que não eram para mim, para pagar aquela dívida de amor, de pertencimento. Comecei a me relacionar com meu esposo ou com outras pessoas e eu buscava o quê? Afeto o tempo todo, amor. Eu queria pagar aquela dívida que tinha ficado lá atrás, que os meus pais não souberam e não me pagaram da forma correta, da forma que eu senti, tá, gente? Eu tô dando exemplo aqui. Então, o que acontece? Se o meu pai ou minha mãe ou alguém gerou uma dívida em mim, porque eu buscava receber de uma forma um valor X, mas não consegui receber aquele valor X, eu recebi menos, ainda ficou em débito, ainda ficou em dívida comigo. E aí aquilo abriu uma lacuna no meu coração, um buraco, uma dívida, menos, então um negativo dentro de mim. O que eu faço? Começo a buscar do lado de fora pessoas que possam pagar essa dívida, para que eu sinta preenchida, para que eu entenda que, ok, essa dívida agora foi paga, eu estou completa. Ela está paga. Minha linda, apenas o Senhor pode pagar essa dívida por você. Apenas o Senhor pode pagar essa dívida para você. Na realidade, Ele já pagou quando Ele morreu na cruz por você e por mim. Quando Ele derramou o sangue dele por nós, Ele pagou essa dívida por você. Só que quando você não entende que é filha, você não consegue compreender o sacrifício que Ele fez por nós. E aí você continua na sua dívida emocional. Você continua buscando fora tentar preencher aquela dívida que está dentro de você. E isso hoje eu falei sobre amor, mas pode ser dívida de segurança, dívida de provisão e inúmeras outras coisas. Então, hoje, voltando aqui, falando da dívida de amor, se você não recebeu o amor do seu pai e da sua mãe, a forma que você recebeu, você acreditava que poderia ter sido maior essa dívida, a perspectiva que você gerou de amor, porque uma criança normalmente, ela quer ser muito amada, mas talvez seu pai tinha que trabalhar o tempo todo, sua mãe tinha que trabalhar o tempo todo, ou então assim como os meus me largaram e foram morar em outro país para poder dar a provisão financeira para nós, mas eu não queria a provisão financeira, eu só queria o amor deles. O que gerou isso em mim quando eu era criança? Uma falta, uma dívida de amor. E aí eu comecei a buscar validação nas coisas, eu precisava buscar amor em algo para poder preencher. Então,
Aonde que eu fui buscar? Eu buscava em pessoas, eu buscava amor em dinheiro, eu buscava amor dentro de uma validação minha. Então, para eu poder me sentir amada, eu tinha que me sentir olhada, desejada. As pessoas tinham que olhar para mim e falar: nossa, quem que é essa? Nossa, olha o corpo dela, sabe? Chamando a atenção. Ou então eu precisava ficar mendigando a atenção das pessoas o tempo todo. E aí, com isso, o que eu comecei a fazer quando eu era criança ainda, tá? Eu chamava a atenção de uma forma diferente. Eu fingia que eu não entendia aquilo que estava sendo falado para mim. Por quê? Porque eu queria atenção e quando aquela pessoa me dava atenção era como se eu me sentisse amada. Só que ao decorrer dos anos que eu fiz isso, muitas vezes na infância as pessoas ficavam assim: cara, mas você não entende nada que eu falo, você é burra, você não entende nada que eu faço. Gerei o quê? Uma outra dívida emocional, porque aí eu acreditava que eu era burra. Olha que loucura, gente. É assim que funciona o mundo espiritual. Então, quanto mais dívidas emocionais eu tenho e eu não curo e eu não entrego essas dívidas emocionais nos pés da cruz, mais dívida eu vou criando e mais dívidas eu vou criando. E isso vai passando para as minhas gerações, porque se eu não sou curada, eu sangro no outro. E se eu sangro nos meus filhos, os meus filhos eles vão ter uma reação. Eles vão entender e interpretar o mundo deles de uma forma. E isso vai consequentemente atingir os filhos dele também. Vocês conseguem entender que dinâmica mais maluca e que louca que literalmente Satanás ele tenta fazer conosco, com a nossa vida? Então, quanto mais dívidas você tem emocional, quanto mais você busca aprovação, quanto mais você busca ser amada de alguma forma, quanto mais você busca a atenção das pessoas o tempo todo, quanto mais você busca fazer, porque se você estiver fazendo, talvez aquela pessoa ela não vai te largar, ela não vai te abandonar, e aí você se sente amada, porque ela vai estar ali o tempo todo. Só que isso vai estar te custando a vida. E talvez essa pessoa vai estar ali nem vai ser por amor, vai ser só porque você faz muitas coisas para ela, está cômodo para ela, está muito confortável e talvez ela não vai te largar. E aí você acha que isso é amor, mas na realidade não é. Quem tem amor por você foi aquele que pagou a cruz ali, que morreu na cruz por você. E ele é o único que pagou as nossas dívidas. Agora, enquanto você não tomar posse da sua filiação, minha linda, você vai continuar andando nessas dívidas emocionais. Então, que hoje o Senhor revele ao seu coração quais são essas dívidas que está dentro de você. O que você está buscando, fazendo com que as outras pessoas paguem a sua dívida. Essa dinâmica do fiador de um amigo, de pagar a dívida de um estranho, ela não é apenas sobre o financeiro, ela é sobre o mundo espiritual, ela é sobre a nossa vida, sobre nossa alma. Minha linda, e aqui, no verso 4, no versículo 4 aqui, fala o seguinte: não deixe para amanhã, não descanse enquanto não resolver essa situação. Procure seu amigo, humilhe-se, insista. Ingrid, mas então o que eu devo fazer? Se foram seus pais que geraram essa dívida emocional, perdoe-os. Perdoe-os de todo coração. Não sou eu que quero que você faça, é o Senhor. Que Ele ministre ao seu coração, que Ele traga consciência a você. Perdoe eles, porque eles só estavam vivendo na dinâmica da dívida emocional. Procure-os, humilhe-se,
Insista com eles. Peça perdão. Ingrid, mas eu não fiz nada, não importa. Peça perdão. Perdão de todo o seu coração. Não deixa para amanhã. Ingrid, mas os meus pais não estão aqui mais. Ore para o Senhor. Ore para o Senhor. Antes de tudo, antes de ir para seu pai, antes de ir para sua mãe, antes de ir para essa pessoa que gerou essa dívida em você, peça perdão ao Senhor. Pai, eu tô aqui diante do Senhor, porque o Senhor trouxe hoje revelações a mim, Pai. E eu venho aqui pedir o teu perdão, Senhor, porque o Senhor me mostrou que o único que é capaz de me dar esse amor, me deixar inteira, Pai, é o Senhor. E eu estava andando em dívidas emocionais, Pai, eu peço seu perdão, porque o Senhor é suficiente para preencher todas as lacunas do meu coração, todas as lacunas da minha alma, Senhor. Ore desse jeito, derrame aos pés do Senhor, fale o nome da pessoa que te gerou essa dívida para o seu pai, coloque nos pés da cruz. E ainda fale com propriedade de filha, que todas as portas que foram abertas no mundo espiritual, toda dívida emocional gerada, que o Satanás tentou fazer na sua vida, que saia agora, em nome de Jesus, com autoridade, minha linda, dá essa palavra, esse firmamento, essa autoridade, pega toda a autoridade que você tem de filha e expulsa mesmo da sua vida. E peça para o Senhor trazer um refrigério e para todas essas lacunas que foram criadas no seu coração, que Ele preencha com muito amor, com muito amor. Então faça essa oração. Depois, se o Senhor trouxer no seu coração para você pedir perdão para alguém, peça. Seja obediente e viva a liberdade que o Senhor tem para sua vida, em nome de Jesus. Amém? Um grande beijo para vocês e até amanhã.